Jackson do Pandeiro completaria 100 anos. Morreu em Brasília, em 10 de julho de 82. Nascido em Alagoa Grande, Brejo, paraibano, José Gomes Filho foi um artista tipicamente autodidata. Ainda criança, aprendeu o ofício de ritmista de vários instrumentos e de cantar primeiro tocando zabumba na banda da mãe. A formação artística se completaria ao frequentar clubes e cassinos de Campina Grande e de João Pessoa, além de trabalhar em rádios da capital paraibana e Recife, onde teve contato com outros ritmos como blues, jazz, tango, samba e baião. Logo já se apresentava artisticamente como Jackson do Pandeiro. Essa trajetória é contada no filme Jackson na Batida do Pandeiro. O filme que marca o centenário do Rei do Ritmo é dos cineastas paraibanos Marcos Villar e Cacá Teixeira. E quem está com a gente hoje aqui nos estúdios é justamente o Marcos Villar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Marcos. Um prazer ter você aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite. Pois é, que filme lindo, né? Queria que você começasse, então, contando como é que foi o processo de produção, né? Desde pensar no documentário até a execução e finalização dele. Eu sei que foram 16 anos, não é isso? Na verdade, a ideia surgiu em 2000, exatamente, ou seja, 19 anos, né? Eu tive essa ideia e aí encontrei com o Cacá Teixeira, que estava com ideia também de fazer uma cena da vida de Jackson. Terminou a gente juntando as duas ideias e ele disse, vamos fazer uma coisa, um filme só. Aí chamamos o Fernando Moura para ser o consultor do projeto do filme. Só que naquele momento ele não tinha ainda como realizar esse filme, mas a gente nós decidimos fazer uma grande entrevista inicial em 2003, em Recife, com a Almira Castilho, que é a primeira esposa de Jackson, na Rádio Jornal do Comércio em Recife. Nós bolamos um programa de rádio onde Bilio de Campina entrevista a Almira. Então ela fala para a gente, logicamente o programa bolado por nós, já fazendo parte do roteiro, e gravamos uma grande entrevista com a Almira, ela contando dele quando conheceu o Jackson nos anos 50, lá em Recife, até a separação deles, que foi em 67. Gravamos isso aí e ficamos com esse material guardado. Paralelo a isso, eu fiz outros filmes, mas aí a gente ficou tentando encaminhar o projeto para editais. E não entrou, em dois que a gente mandou, ele não entrou. Em 2013, passado um tempo, 2013, o edital da prefeitura, o Alfredo Rodrigues, da Funjop, abriu, nós encaminhamos esse projeto para lá e ele foi aprovado. Só que uma parte, logicamente, o orçamento era maior, mas dava para a gente dar o pontapé inicial e fazer muita coisa. E depois a gente conseguiu encaminhar, como Cacá Teixeira, que é paraibano, mas ele mora em Recife, Cacá Teixeira, a gente escreveu no edital de Pernambuco também, no Funcultura, e foi aprovado lá também. Então juntou os dois editais e facilitou mais. Então, a partir daí, em 2013, ainda estamos nessa fase de fechando algumas coisinhas, mas já está sendo exibido, porque são sessões especiais. Exatamente por causa do centenário, por conta do centenário, né? Foram solicitadas algumas exibições, a gente fez, mas a gente ainda está em algumas coisas pequenas, faltam uns ajustes aqui, outros ali, mas já dá para ser exibido. Então, 2013 para cá é que ele efetivamente, agora que ele está nessa reta semifinal, né? Legal. Mais tarde a gente vai falar sobre essa parceria com o Cacá, mas vamos falar primeiro sobre o filme, que começa em Brasília, né? Isso que foi onde o Jackson faleceu. Por que começa nessa ordem? É questão de opção mesmo de roteiro, né? A gente optou por querer falar, por exemplo, descobrimos na pesquisa que a gente fez que descobrimos o produtor do último show de Jackson em Brasília, chamado Elmano Rodrigues. E aí consegui localizá-lo e ele começou a contar. Aí marquei, fui para Brasília, aproveitei uma ida minha para o festival lá de cinema e gravamos uma entrevista com o Elmano Rodrigues lá. E ele conta todo o processo. Ele deu um show no dia 3 de julho, na associação lá de educação do governo federal. E passou mal um pouco no show, tal, mas deu o show todo. No outro dia de manhã foi para o aeroporto e ele anunciaram, ele ligou para a mulher, para a Neuza Flores, que está viva, mora aqui em João Pessoa, né, que está no filme. E vai estar também, está sendo homenageada. E aí o Jackson passou mal no aeroporto. Passou mal, levaram ele para o hospital. Ele passou 6 dias em coma e no dia 10 de julho ele faleceu. Então a gente teve a ideia de começar pelo fim, pela morte dele, né, pelo falecimento. E depois volta, a gente vai para a Lagoa Grande e vem subindo. Aí a Lagoa Grande, Campina Grande, João Pessoa, Recife e Rio. E depois Brasília volta de novo, fechando o círculo do roteiro, né? Para quem já assistiu, tem muita poesia no filme ao contar essa história? Olha, assim? O próprio Jackson ajuda muito. O personagem é maravilhoso, né? Quem a gente entrevistamos pessoas assim, tipo, conhecidas nacionalmente e importantes para a música brasileira e que aí mostra a importância de Jackson para a música brasileira.
pessoas como Gilberto Gil, Alceu Valença, Lenine, Gal Costa, Genival Lacerda, João Bosco, Hermeto Pascoal, Zeca Pagodinho, e pessoas que tiveram relações mais próximas com ele, tiveram influência da vida dele. E eu fiquei impressionado que cada vez que ele entrevistava, as pessoas botavam ele lá em cima, né? Por exemplo, eu sempre digo isso porque acho que é importante. Gal Costa, por exemplo, só deu depoimento para a gente porque era sobre Jackson. A gente foi em Recife, um show dela, ela não tinha tempo, porque ela estava ocupadíssima. Mas quando ela soube que era sobre Jackson, ela deu o depoimento, porque os tropicalistas resgataram a Jackson nos anos 60. Ele teve um acidente de carro e aí Gilberto Gil regravou Chiclete com Banana, Gal Costa regravou Sebastiana, e aí retornou a Jackson para a mídia, né? Então, assim, essas pessoas foram muito importantes. Então, esse percurso todo foi fundamental. E a generosidade dele, deparei com muita coisa, pessoas falando da generosidade e da humildade, como ela era muito simples, né? Isso também foi muito forte, ele perceber isso. São depoimentos, então, bem fortes, depoimentos, né? que traz exatamente isso. E as duas companheiras foram mais importantes, assim, artisticamente também na vida dele. A Almira Castilho e a Neuza Flores, são os dois pilares, né? E que refletem e mostram como é que foi essa vida. Foi conturbada também, né? Entrou no ostracismo, passou um tempo sem tocar, porque quebrou os dois braços no acidente. E vida e obra, né? Vida e obra, vida e obra. Antes da gente falar mais sobre esses depoimentos, vamos assistir então um trechinho do filme que a gente separou. Vamos lá? Ok. Dá licença, dá licença, licença o povo da praia, licença. Muita gente pensa que eu sou pernambucano, outros pensam que eu sou baiano. Então sabe como é? Todo crioulo pensa logo que é da Bahia. Não sou. Eu sou da Paraíba, de Alagoa Grande. Eu diria o seguinte, que Jackson do Pandeiro, apesar de ter nascido em Alagoa Grande e morado em outras cidades, mas a grande referência telúrica sentimental de Jackson é a cidade de Campina Grande. Ó linda flor, linda morena, Campina Grande, minha borborema. Ó linda flor, linda morena, Campina Grande, minha borborema. Quando eu comecei na rádio Tabajara da Paraíba, em 1947, como locutor, o Jackson estava começando como pandeirista no regional. Eu em Campina Grande ganhava 150 cruzeiros por mês. Eu digo, vou para Tabajara, já tem 100 daqui, tem um cabaré que eu vou tocar. Que vou ganhar 250, eu estou rico e eu vou pegar logo os 100. E começou a melhorar. Saiu da Rádio Tabajara de João Pessoa, foi para Recife. Eu queria que você um dia fosse a Pernambuco pra ver. Eu achei que ele cantava toda a música como quem canta frevo. Cantar frevo é muito difícil cantar frevo. E botamos uma dona de lado e daí começamos a fazer um passo rasgado. Tudo que ele fazia tinha swing falando, ele era um swing até falando. Ele brincava tanto com a música, entendeu? Ele driblava tanto as melodias com da sua divisão, que era um caso muito sério. Eu li uma entrevista da Elis Regina que ela falava exatamente: Jackson do Pandeiro, ali o buraco é mais embaixo. Eu vi o sol, vi a lua clarear. Eu vi meu bem dentro do canavial. Minha cabeleira, toda meia-noite eu sonho com você. Se você duvida, eu vou sonhar pra você ver. Jackson é uma pedra fundamental para a gente entender o que é o Brasil. E eu, como brasileiro, tenho esse débito, um débito gigantesco com o São Jackson do Pandeiro. Tá aí. A gente viu um trechinho só, né, desse filme. Dá água na boca, né? Dá água na boca. Tem duração de? 1h40, inclusive, coincidentemente, 100 anos, né? 100 minutos, né? 100 anos, 100 minutos. Exatamente, é mais uma coincidência. Lenine, Gilberto Gil, Elba Ramalho, enfim, grandes nomes, como João você já Bosco, citou. Alceu. Agora, Jackson teve grandes parceiros também, como o Rosil, né, isso, que foi um grande compositor, mas que, por incrível que pareça, ou talvez não, Jackson se sobressaiu mesmo, né? Como é que foi essa parceria? É contada no documentário também com o Rosil? E Rosil foi forró, o grande sucesso, o primeiro grande sucesso de Jackson foi Sebastiana e Forró e Limoeiro. Então, Sebastiana, Rosil, a gente conseguiu entrevistar o Rômulo Nóbrega, que é o que fez a biografia de Rosil, e ele explica a relação dos dois, como é que surgiu essa parceria. Eles tinham uma dupla em Campina Grande chamada Café com Leite, enfim, tinha todo
uma história com os dois, com Rosil e Jackson. Então, e fizeram várias músicas juntas, né? Então foi fundamental. E ele teve muita parceria. Originalmente, música de Jackson mesmo são poucas. Mas ele trabalhava, e às vezes ele trabalhava ele trabalhou com muita gente em parceria para poder... terminava não colocando só o nome dele, ele colocava outras pessoas também, porque trabalhavam, não faziam alguma coisa, outra ali. Então, mas o Rosil foi fundamental. E Gonzaga foi importante, que a gente fala no filme, que é um dos conflitos do filme Luiz Gonzaga, que não eles tinham uma certa rixazinha, assim, uma ciumeira no começo. Jackson e o Rei do Baile. E Luiz Gonzaga. Mas no filme fica explicado isso, como é que tá. Eu não vou contar não para não perder a graça, né? Ah, tá. Mas está no filme essa história. Mas fala da relação dos dois, dessas parcerias. Mas Gonzaga não teve parceria com Jackson, não. Luiz Gonzaga, não. Mas como é que foi a relação, então? Foi conturbada? Não, conturbada não. Mas chegou no começo, teve uma ciumeirazinha de Gonzaga também, que Jackson começou a dar uma estourada, né, nos anos 50 e tal. E Gonzaga já vinha de antes, né? Mas depois tem um programa, entrevistou Adelson Alves, que é um grande radialista brasileiro, que fez um programa com o Jackson durante 10 anos na Globo, chamado Amigos da Madrugada. E ele fez um programa onde juntou Jackson e Gonzaga, e os dois conversaram, fizeram um programa só eles dois, sabe? Então, esse áudio a gente não conseguiu, é uma pena, porque o Brasil, a memória do Brasil é muito pouca, né? Muito material de arquivo a gente não conseguiu chegar, porque não existia mais. Inclusive, o documentário, ele é voltado não só para o público em geral, assim, mas para estudantes, né, documentaristas. A ideia é essa, né, de resgatar essa história da importância de Jackson para a música brasileira. Um cara que com 35 anos de idade não sabia escrever o nome ainda, né? Se alfabetizou aí. E humilde, veio do interior, não sabia ler e estourou, e era intuitivo, né? Completamente intuitivo. O João Bosco fala isso no filme. E de repente conseguiu chegar onde ele chegou. Eu acho que ele não tem como é que diz assim, o reconhecimento necessário, ele não tem o reconhecimento necessário para o tamanho da obra que foi dele. Tá, Lenine, inclusive, tem um depoimento dele interessante, não no filme, mas em entrevista, falando sobre o documentário, que a forma como o Jackson separava as sílabas ao tocar. Sincopado, que ele chamava sincopado, que era dividir as um gênio, notas. Né? Então, isso aí, o João Gilberto falou que chupou um pouco disso aí, tá entendendo? Hermeto Pascoal conheceu já quando tinha 14 anos, lá na Rádio Jornal do Comércio em Recife, que via ele tocando, ficava impressionado. Então, assim, uma gama de pessoas que falaram muito desse lado musical dele, que era fora do normal, né? Ficou impressionado com isso. E as influências de Jackson? Porque, por exemplo, as parcerias com o Rosil era forró, né? E Jackson teve influências do samba, jazz, blues. O grande lance que ele também está no filme, que a gente fez questão disso, é de abrir esse leque e não deixar Jackson só como forró. Ele foi para o Rio, tocou samba, desbancou pessoas grandes lá no Rio, sambistas, que o Adelson Alves fala sobre isso, e que ele chegou lá e começou a tocar samba e as pessoas ficaram enlouquecidas com o samba, né? Frevo, aqui em Pernambuco, ele chegou e botou para torar no frevo também. E a mãe dele tocava coco, ele teve influência da mãe quando era pequena, né? E depois foi para Campina Grande, e Campina Grande tocava no Eldorado, que já tinha banda de jazz, de blues. E ele foi crescendo, ele passou 14 anos em Campina Grande, e foi a base musical dele muito forte, foi Campina Grande. Aí Campina Grande, Tabajara, João Pessoa, depois Recife, e nos anos 50 ele estoura, né? Ele detona e vai... Ele conseguiu fazer sucesso no Rio antes de chegar lá. As músicas Sebastiana, já tocava lá. Sebastiana e Forró e Limoeiro foram para o Rio. O pessoal ficou enlouquecido ouvindo e ele não tinha chegado ainda. Quando ele chegou, já era conhecido. Aí, a partir daí, ele lanchou. Só que aí teve até 67, ele viveu um auge muito grande. Aí depois, com esse acidente, que ter saído do ostracismo, a separação dele com a Almira deixou ele um pouco no ostracismo, pouco não muito, né? E depois foi retomado, artisticamente falando, mas ele tinha já problema, tinha muito pinos na mão pelo acidente que ele teve. Justo não tinha nas mãos, né? Pois é, exatamente as mãos, né, que ele trabalhava, né? O instrumento. A gente volta a falar daqui a pouquinho, vou fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o Marcos Vilar para falar sobre esse documentário, então conta a história do rei do ritmo, Jackson do Pandeiro. Não sai daí. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante.
E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Vai uma balinha aí, tio? Obrigado. A violência no Brasil só cresce. Precisamos priorizar o endurecimento nas penas para criminosos. Um país tão bonito não pode ficar manchado dessa forma. Temos que acabar com a violência no Brasil. Vai uma balinha aí, tio? Um amendoim, uma água mineral? Valeu, tio. Olha, água mineral, amendoim, pastilha. Vai uma água mineral aí, tia. Olha, água mineral, O Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo aqui com a gente o cineasta paraibano Marcos Vilato, falando muito, né, também, porque é um filme longo, um documentário que conta a história, a vida e a obra de Jackson do Pandeiro. Vamos falar, então, sobre as parcerias para esse filme, que é seu e do Cacá Teixeira. Fala também um pouquinho sobre a equipe. Bom, só dizendo que como faz muito tempo, desde 2003 que ele gravou, então a equipe inicial foi um grupo, o pessoal de Recife, que gravou com a gente. Aí depois o tempo foi passando, em 2013, quando a gente retomou, teve uma primeira parceria que entrou um pessoal também da Extrato, que é uma produtora daqui de uma pessoa, só que aí depois, com o passar do tempo, pela dificuldade de algumas coisas de produção aqui, pela fragmentação, tudo, a gente mudou de equipe de novo. Então aí tem o Tiago Marques, que fez a fotografia e câmera, e editou comigo também o filme. Aí tem quem fez som é o Zé Newton também. Zé Newton é o editor final da edição de som, mas assim, se eu for na ficha técnica, tem umas 15 pessoas que fizeram câmera, tem umas 10 que fizeram som, porque a gente gravou em Recife, gravou no Rio, gravou em vários locais. Então é muito grande a produção, né? Mas esses dois foram que finalizaram, o Tiago Marques e o Zé Newton. Mas aí o importante também, o Cacá Teixeira na consultoria, que foi fundamental, Cacá Teixeira. No Rio a gente tem o Antônio Venâncio, que foi o cara da pesquisa de imagem, né? Enfim, tem muita gente, tem pessoas importantes da música também, que o Carlos Anísio, por exemplo. Carlos Anísio foi o consultor musical e tem trilhas originais. Ele criou, tem uma cena que ele fez num cabaré, onde Jackson morava na época, aqui nos anos 40, né, no final dos anos 40, ele viveu no cabaré mesmo, aqui na Cidade Baixa. Então a gente recriou uma cena e Carlos Anísio criou, o maestro Carlos Anísio da Universidade dele criou músicas nesse momento, né? O Coco também que tem lá é dele, uma música final que segue a cena de cigarra, que é a música do fim, ele coloca uma referência à música. Então foi importante. Heleno Bernardo foi fundamental também na produção do filme, é o produtor do filme, e a produtora Leme, daqui de João Pessoa, e NB Arte, lá de Recife. Então, assim, essas são as pessoas, é lógico que tem muito mais gente, né? Mas essas pessoas foram que estavam mais próximas. Fundamentais, né? Que estavam mais próximas e mais perto da gente. É um trabalho de muita pesquisa, né? Diferente de é um levantamento importante. E você vê, termina ficando legal essa história do tempo. Legal mais ou menos, né? Podia ter terminado antes. Mas você vê, eu peguei material de arquivo que chegou agora há 6 meses ou há 1 ano, que se eu tivesse terminado antes eu ia perder. Material importante, onde o Jackson fala, quem achou, quem conseguiu localizar. Muita coisa vai ficar de fora, né, gente? Porque 1h40 não dá para fazer. Não dá, A gente gravou a gente tem mais de 80 horas gravadas, né? E aí, você tem uma ideia, teve gente que gravou e não entrou, por exemplo. Então, pessoas que ficaram de fora, pessoas importantes que terminou, que a gente tem uma ideia de fazer depois uns interprogramas, assim, com o material que a gente tem ainda, para poder falar mais. O centenário dele vai até o ano que vem ainda, né? Até 31 de agosto, né? Exato. Do ano que vem, 31 de agosto agora, ele faria 100 anos. Então, tem muita coisa que a gente deixou de fora. E o primeiro corte que a gente fez na edição ficou com 2h40. Então, assim, inviável, tem muito né? conteúdo para pesquisadores, para quem tiver inviável. Então, a gente foi baixando, tirando, rasgando o coração, né? Porque coisas importantes e temas também importantes que a gente não retratou, mas a gente tentou deixar pelo menos um painel, um recorte dos momentos mais importantes, no ponto de vista, lógico, da gente, quem estava realizando, para que as pessoas pudessem conhecer. A partir daí, quem quiser ir aprofundar, vai mais a fundo e descobre mais coisas dele. Mas só isso aí, eu acho que já tem uma coisa muito forte, muito, assim, aprofundamento, deu um mergulho muito legal, assim, na vida dele. Na história. Vida e obra. E fala como é que foi, então, esse filtro, né, como é que foi a escolha, na verdade, da trilha sonora, porque a gente sabe que não foram todas as canções, as músicas do Jackson, tinha né? Tem 432 músicas,
né, que ele gravou e tal. Então, Difícil aí, escolher, então, né, ou tem não? 37 músicas no filme. Não são todas a música inteira. Mas olha só, tem muita música conhecida, Sebastião, Chiclete com Banana, a Ema já é meio, né? Mas aí a gente optou também, primeiro, para construir um roteiro onde as músicas vão seguindo, que coincidam com aquele momento. Amarrar-se direitinho. Ele sai assim, de Campina Grande para João Pessoa de trem, então tem uma música dele que fala de trem. Ele sai de Campina Grande, de Recife. De Recife para o Rio, ele foi de navio. Então tem uma música que fala de navio. E música que ninguém nunca ouviu, não conhece. Isso foi pensado, então, completamente, né, foi tudo amarrado. O roteiro foi costurado de um jeito, a gente tentou amarrar uma coisa com a outra, para não ficar uma coisa solta. Então, E aproveitar para trazer essas canções, e canções, que o público... um amigo meu assistiu a primeira sessão que teve, aí comentou, pessoas vão ter falta de outras músicas. Eu digo, mas eu acho que bacana isso, porque... Mas vão conhecer essa. Ao mesmo tempo, tem um cara do meu lado vendo, quando a gente exibiu já uma sessão especial, a gente... Inclusive, é bom falar isso, né? São sessões especiais, porque a gente não fez o lançamento oficial ainda. O amigo meu disse, não conhecia essa, não conhecia essa. Eu digo, pô, que bom, então agora você está conhecendo. Então, é um momento da gente mostrar também esse outro lado e não mostrar o que todo mundo escuta toda hora, né? Exato. Esse é o caminho, de tentar mostrar coisas que ninguém está ouvindo. Apresentar ainda. um outro Jackson. Agora, o filme você falou que vai ser lançado ainda, né, oficialmente. E como é que é essa questão dos festivais? Assim, para quem quiser acompanhar, já está no circuito, Olha as só, exibições? A gente está tentando, a gente escreveu já no Festival de Gramado, mas ele não entrou. Porque é o seguinte, já tem mais de 700 filmes inscritos. Não, porque o centenário de Jacques, mas o festival não quer saber, ele quer que o filme tenha um conceito também, o festival tem seus conceitos, então eles vão encaixando de acordo com aquele conceito daquele festival. A gente mandou para 2 festivais, Gramado e Fortaleza agora, e não entrou, acabei de saber que ele não entrou em Fortaleza, e um filtro muito grande. Mas aí o seguinte, a gente vai ver, na verdade agora a gente está querendo mais fechar direitinho tudo, porque para mandar para um festival, ou para exibir em algum lugar... outra fechada, a gente tem que ter tudo direitinho do filme fechado, entendeu? Então a gente vai escrever, depois a gente vai tentar entrar no circuito comercial também, mas não tem nada marcado ainda, não tem data precisa para isso. Então, assim, por que a gente tem que assistir esse filme? Porque eu acho que Jacques do Pandeiro foi uma figura, um pilar, né, assim, para a música brasileira, entendeu? Paraibano, entendeu? Resistente, resiliente, né? Um cara que veio, saiu muito pobre de Alagoa Grande e chegou onde ele chegou. E tem que ser respeitado esse cara. Eu acho que as pessoas têm que ver Jacques do Pandeiro e entender o quanto ele foi importante para o Brasil. Como cineasta, você se sente realizado, então? Eu fico muito feliz e querendo que as pessoas assistam. Eu quero que as pessoas vejam o tamanho de quem foi Jacques do Pandeiro. Agora, e quem é ainda, né? Quem é, exatamente, está na história. Agora, Marcos, não é o teu primeiro longa, não é isso? Você tem filmes como O Senhor do Castelo, que já conta a história do Ariano Suassuna. Fala um pouquinho da tua trajetória. Eu comecei, até chegar aqui. Eu queria até falar nisso. A universidade foi fundamental na minha formação cinematográfica, a universidade. Que eu trabalhei lá há 39 anos. Eu acabei de me aposentar agora, há 3 meses, né? Mas foi fundamental, todo o meu trabalho, minha formação, minha ida para a França, fazer curso de cinema fora, foi através da universidade, entendeu? Isso eu não posso esquecer nunca e nem deixar de falar. Então, eu fiz muito curto, minha formação, eu comecei em 83 na universidade, fiz muito curta-metragem, e longa mesmo, só tem o de Ariano, que é um documentário sobre Ariano Suassuna, que foi feito em 2007, quando ele completou 80 anos, e agora é Jacques, outro longa. Tem projetos, tem roteiros prontos, mas eu fiz mais curtas-metragens. Inclusive, você tem um dos mais premiados, né, na Paraíba, que é o A Canga. É A Canga. É um dos curtas mais premiados. A Canga foi feito em 2000. 2000, que é uma adaptação do romance do W.J. Solha, que nós fizemos uma parceria de roteiro e ele circulou muito em festivais, inclusive festivais fora. Aí agora este Jacques eu estou assim, curtindo muito, porque primeiro é um trabalho que veio, é feito aquele pato fósseis, né? Que sai pegando assim a cabeça do menino ou da menina, mas enfim, que deu muito trabalho, de vários sentidos, sabe? De produção, de conseguir as imagens que a gente queria, ir atrás. Então isso é muito desgastante, sabe? Ao mesmo tempo vem a realização aí agora prazerosa. É um prazer estar querendo que as pessoas vejam e assistam. E o retorno das exibições que já, como lançamento especial, foram bem legais. As pessoas tiveram... O W.J. Solha escreveu um texto muito legal sobre o filme, o próprio Jean-Marie também escreveu. Então, a crítica está... até agora sim, né? Mas aí vai ter mais algumas sessões agora por conta do centenário,
que eu acho que deve vir mais coisa. Mas espero que venha. Eu quero que as pessoas assistam. Gostou ou não gostou já é outra coisa. E quem não gostou não é obrigado a gostar, né? Agora, para a gente encerrar, a gente está quase no finalzinho do programa. É muito bom para o cinema paraibano uma produção como essa. A gente falou no início que você não teve recursos da Ancine para a produção do documentário, mas teve recursos públicos. Eu queria que você encerrasse esse programa, Marcos, com a tua trajetória, já que você tem uma estrada longa no cinema, falando como é que está esse cenário hoje, essa produção cinematográfica. Eu não falo só na Paraíba, eu me estendo ao resto do país, com esses anúncios que foram feitos recentemente aí pelo governo federal. Mas, enfim, como é que fica essa produção? Como é que você enxerga esse futuro do cinema no país? Olha só, está tenebroso, está muito tenebroso. Eu sou um cara potencialmente otimista. Mas tem hora que você dá uma baqueadazinha. Mas, por exemplo, a Paraíba, um estado pequeno como a Paraíba, desse ano para cá, do ano passado para cá, está realizando ainda, fechando 14 longas-metragens. Isso é muita coisa para a Paraíba. Tem mais aí que tem em andamento. Então, assim, através da lei da prefeitura, do edital Valfredo Rodrigues, essa produção cresceu profundamente. É muito curta sendo feita, telefilmes. Então, assim, tem uma gama de realizadores, uma nova, geração nova do cinema paraibano. Eu me incluo da anterior, entendeu? Tem a primeira dos anos 60. Então, assim, é um cinema que tem muita força. É muito forte o cinema paraibano e é reconhecido, né, a gente passa nos festivais. Mas eu vejo com muita tristeza, entendeu? Um avanço que foi dado, a Ancine chegar onde chegou, com editais, com apoio. Esse edital da prefeitura é o apoio da Ancine. Né? Um exemplo, a prefeitura dá, por exemplo, 2 milhões, a Ancine quadruplica esse dinheiro. Então, acabando isso, não vai ter esse dinheiro. Como é que a gente vai produzir, né? E isso tudo é um custo. Filme de Jacques, cara, a gente viajou Rio, São Paulo, Brasília, Recife, tudo isso é custo, estou falando só de custo de viagem. Né? Então, assim, é tenebroso e triste ver esse momento do país, a gente vê uma Ancine sendo cortada na carne, assim, a gente sente na carne da gente, né? Pois é, vamos torcer então, para que de repente esse eu sou um otimista, eu espero que as coisas, com os filmes, ele mostre a importância desse cinema. Tá ok, então. Vou ter que encerrar, já avisei. Muito obrigada, foi um prazer você aqui para contar um pouquinho, né, sobre esse documentário. E assistam, né? Vai ser em breve, vai ser divulgada a sessão mais aberta, né? Tá ok, Marcos, obrigada, prazerzão. Até a próxima, Nada, tá? Até mais. É isso, gente. Câmara Aberta fica por aqui, como eu sempre falo. Se você quiser rever essa e outras edições do nosso programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Lá tem todos os vídeos. Também mais informações sobre os trabalhos aqui da TV Câmara no portal joaopessoa.pb.leg.br. A gente se vê na próxima. Até lá.